Nós vamos ler o Salmo 42. Ao mestre de canto, o salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesse dia, nessa noite. E pedimos ao Senhor que o Senhor continue a ter misericórdia de nós e nos ensine, ó Deus, os teus preceitos, e que através da tua palavra tenhamos a certeza do teu grande amor por nós. Que o Senhor esteja nos ensinando a cada dia questões tão importantes, tão relevantes para o nosso coração. E que nessa hora, Deus, o Senhor esteja tirando de nós a preocupação, a ansiedade. Toma cada mente, ó Deus, cativa a obediência a Cristo, a tua palavra. E que o teu Espírito esteja agindo no nosso coração com toda a liberdade. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado. Por que será que Deus permite o sofrimento? Com certeza você já fez essa pergunta para Deus. Talvez você já tenha feito essa pergunta para algum pastor, para algum querido seu, um irmão. Por que será que Deus permite o sofrimento? E eu queria, pensando nisso, fazer as mesmas perguntas que fizeram para o salmista. Porque o texto fala aí de algumas perguntas bem difíceis para a gente. O teu Deus, onde está? Onde está Deus quando você está passando por aquele momento difícil da sua vida? Parece que quando tem aquele momento tão difícil do sofrimento, da tribulação, da angústia, da depressão, vem um monte de gente e faz essa pergunta. Cadê o teu Deus? Onde Ele está? Por que você está passando por todo esse problema? O sofrimento, sem dúvida alguma, é algo que machuca bastante a gente. Ninguém quer sofrer. Tudo que fazemos desde criança é pensando na nossa felicidade, é pensando nas nossas realizações. Mas a gente cresce e aprende que o sofrimento é uma realidade. O Senhor Jesus já tinha dito isso, que no mundo nós teríamos aflições. A palavra de Deus, através do apóstolo Pedro, diz que há circunstâncias, há momentos da nossa vida de contristação. Em outras palavras, não é porque você é crente que você está livre de um problema sério. Não é porque você é servo de Deus, obediente, quem sabe tão achegado a Deus, de que você não vai ter momentos de profunda tristeza e até depressão.
Nós vemos Moisés deprimido na Bíblia. Nós vemos Elias, o profeta Elias, com todos os milagres que fez, assim como Moisés, deprimido na Bíblia. E nós vemos o próprio Senhor Jesus cheio de angústia lá no Getsemane, quando estava sendo esmagado por aquilo que faria por nós, pelo sofrimento que ele teria horas depois. O Senhor Jesus, desde já eu queria deixar isso para você pensar. Desde já eu queria que você pensasse assim: o Senhor Jesus enfrentou as piores dores da alma por amor a nós. Não há pior sofrimento do que o que Cristo sofreu lá na cruz. Não só o físico. Aliás, o físico, nós falávamos nessa semana, na nossa reunião de pastores, o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, o sofrimento físico dele, foi o menos pior. Muito pior do que o físico foi o emocional. A angústia de ter que se separar do Pai naquela hora. E mais ainda o sofrimento espiritual. Ele experimentou o próprio inferno sobre os seus ombros. Então o próprio Jesus também passou por momentos de profunda angústia, tristeza. E por que será então que Deus permite o sofrimento? Ou onde Ele está enquanto sofremos? Pensando em alguns autores, como João Calvino, o reformador João Calvino, ele chega a declarar o seguinte, que se nós não passássemos por sofrimento, nós não íamos desejar a volta de Jesus. Nós somos muito apegados a esse mundo. Nós não queremos outra coisa senão que tudo dê certo na nossa vida, neste mundo, nesta vida. Não é assim? Eu quero que Jesus volte, mas eu quero casar primeiro. Eu quero que Jesus volte, mas eu quero ter filho primeiro. Eu quero que Jesus volte, mas eu quero tal coisa. E a gente é cheio do querer, do querer. Aliás, o autor Max Lucado diz que a maior prisão da nossa alma é o querer. A gente quer muita coisa. E é interessante como isso é uma realidade, o que Calvino diz. Se Deus não desse para nós o sofrimento, a tribulação, nós não iríamos desejar que Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Isso é algo muito sério para a gente. Por que então que Deus permite esse sofrimento? Por que será que eu estou passando por essa e outra tribulação? Eu queria citar um outro autor aqui, um autor que fala algo muito interessante sobre a tribulação, Mackintosh, um comentarista da Bíblia. Ele diz assim: a tribulação não é para não doer na sua vida. A tribulação não existe para não causar dor. Pelo contrário, ela causa e muita dor. Mas Mackintosh diz assim: a tribulação não é para não doer, mas para você ver na tribulação um Cristo operante. Um Cristo que age enquanto você está passando por um momento de angústia, de tristeza, de solidão, de depressão ou qualquer problema que você esteja enfrentando. É naquele momento de tribulação que você tem a maior oportunidade de ter um encontro íntimo com Deus. Talvez como você nunca teve durante toda a sua vida. Porque é nesse momento que você reconhece quão pequeno você é diante das lutas da vida. E o quanto Deus precisa ser grande, Ele é grande, para trazer sobre a sua vida, sobre a sua alma, todo o consolo de que você tanto precisa. Você já parou para pensar? Aliás, eu compartilhei ontem na reunião com jovens, reunião de oração, eu compartilhei um desses textos, mas você já parou para pensar que o Senhor Jesus, por 2 vezes, Ele acalmou a tempestade na vida dos discípulos. Mas nestas 2 vezes, Ele não fez de uma hora para outra, ou Ele foi paciente, Ele demorou para acalmar essa tempestade. Quando a gente está passando por uma tribulação, uma angústia, uma depressão, a gente quer que Deus resolva agora. Senhor, o Senhor está atrasado, o Senhor se esqueceu de mim. Não é assim que a gente fala com Deus. Mas o Senhor Jesus só acalmou a tempestade quando não havia mais forças nos discípulos para superar. Quando eles realmente estavam afundando, aí o Senhor Jesus vai ao encontro deles nas 2 ocasiões e os salva da tempestade. Nós podemos dizer que nós temos um Deus que gosta de fazer impossível. Enquanto é possível para nós, faça. Confie em Deus, ore. Mas enquanto é possível para você resolver um problema na sua vida, faça você mesmo. Na confiança, na dependência de Deus. Mas vai ter momento que não tem jeito. Vai ter momento que é só Deus que pode fazer. Não há o que possamos fazer senão
nos aquietarmos diante do Senhor. Deus então permite a depressão para nós desejarmos a volta de Jesus. Deus permite a depressão para reconhecermos que nós não temos poder para resolver todos os problemas da vida. Deus permite a depressão, a angústia, a tribulação, para nós aprendermos a nos submetermos à vontade de Deus. Nós aprendemos de que a nossa vida existe para a glória dele, não para resolver os nossos problemas. Nós existimos para glorificar o Senhor e por isso eu preciso me submeter à vontade de Deus. E se Ele permitiu que eu esteja atribulado, é verdade que muitas tribulações nós mesmos causamos. Há muitos problemas, sofrimentos na nossa vida que nós somos culpados. São atitudes nossas, relacionamentos nossos, atitudes, decisões que tomamos que vai dar problema. Nós sabemos disso. Mas muita coisa não é assim. Mesmo você tomando decisões certas na vida, mesmo você fazendo a vontade de Deus, ainda assim você vai passar por um momento difícil. Para a gente aprender a submeter a cada dia, para a gente aprender a esperar no Senhor todos os dias, a ser paciente, para a gente aprender a confiar de que Ele domina, conforme nós declaramos isso hoje aqui. Ele domina, Ele se assenta no trono, Deus, somente Deus, é aquele Deus que está no trono. É muito fácil a gente cantar isso, é muito fácil nós declararmos que Ele é o Deus, somente Deus. Mas e naquela hora mais difícil da sua vida? Quando você se sente solitário, mesmo quem sabe a sua família seja gigante, seja enorme. Mas aquele momento de dor, de tristeza, de solidão, de depressão. Como é difícil ver que Deus ainda domina e reina e está sentado no trono. A tribulação existe para aprendermos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Para nós que conhecemos um pouco a história da igreja, né? A história dos irmãos, para nós é muito emocionante esse momento de culto, de gratidão. Dá para perceber que a gente está aqui com o emocional abalado. Porque nós conhecemos a vida de cada um ou da maioria dos irmãos. E quando você passa por tribulações e você conhece aquilo que foi o ano da pessoa, e ainda assim ela se levanta do seu banco para oferecer um sacrifício de louvor, de adoração e de gratidão a Deus. Isso é algo muito bonito, porque é para isso que nós existimos. Apesar das perdas que tivemos esse ano, apesar das lutas, da enfermidade, da dor, da tribulação, do luto e de todas as tribulações que tivemos, nós continuamos a confiar de que Deus continua sendo Deus. Ele vai ser sempre Deus, Ele nunca erra, Ele vai tomar sempre atitudes certas e por amor a nós. Por isso nós nos levantamos e declaramos que Ele é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e apesar de nós, Ele continua a nos amar. Ele continua a moldar a nossa vida. A tribulação existe para a gente se parecer um pouquinho mais com o Senhor Jesus. Eu queria compartilhar rapidamente no texto 2 lições apenas. E as 2 lições têm a ver com Deus, a única esperança para o abatido. Deus é a única esperança para o seu abatimento. E eu tenho certeza de que você tem abatimentos. Quem sabe você entrou aqui abatido por algum problema, ou quem sabe você nem sabe se tem algum problema. Mas, quem sabe você entrou com o coração aqui quebrado. E as 2 lições que eu queria compartilhar do texto, porque esse salmo é dividido em 2 partes. A primeira parte do salmo é que Deus é água para o sedento. Deus é aquele que oferece água para aquele que tem sede. E o salmista está com essa experiência. Deus é água para o sedento. E a questão toda é, quando nós achamos que Deus sumiu? Porque tem momentos que parece que Deus sumiu da nossa vida. E aí Deus vem com água, água viva, água de refrigério, de cuidado para nós. Os versos iniciais do texto, o salmista fala de um lugar geográfico bem específico que eles conheciam bem. Eles viviam na região de Israel, e Israel, o sul de Israel é deserto. A maioria das regiões do sul de Israel é totalmente desértica. Não tem água, não tem oásis. E o salmista coloca a sua vida como sendo alguém caminhando pelo deserto. E lá ele encontra uma corça, um animal que está ali, desesperado, sedento por água. E ele olha para aquele animal e ele pensa nele mesmo e diz: a minha vida é como este animal.
Eu estou louco por Deus, assim como esse animal está louco por água, desesperadamente ansiando por água. Verso 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A questão é, será que no momento de tribulação nós estamos buscando essa sede de Deus? Nós estamos pedindo a Deus, Senhor, é só o Senhor que pode matar a sede do meu coração. É só o Senhor que pode me dar o refrigério, Senhor. A tribulação é a grande oportunidade, o momento de angústia, de tristeza, é a maior oportunidade de você experimentar a água da vida. O segundo verso, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E essa expressão Deus vivo, ela poderia ter sido traduzida aqui como água viva. E quando a gente pensa em água viva, aí a nossa mente lembra de vários textos da palavra de Deus. Quando naquele momento difícil de caminhada no deserto, o povo teve sede e Deus fez sair água da rocha. Deus é o Deus da provisão. E no momento de tribulação, Ele está pronto a prover a você aquilo que você tanto precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Deus é aquele que vai matar a sua sede. Deus é aquele que vai preencher o vazio do seu coração, mesmo passando por momentos difíceis. Quando a gente pensa em água viva, a gente lembra claramente daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher tão arrasada, ela subiu sozinha ao poço, porque nenhuma das amigas ela tinha mais. Por conta do histórico dela, era ruim andar com aquela mulher. Ela já tinha sido casada 5 vezes, e o último homem com quem ela vivia nem era casada. Era vergonhoso para as mulheres andar com aquela mulher. E aquela mulher samaritana vai sozinha buscar água, num horário que não era comum, o sol a pino, o sol do meio-dia, na região de Samaria, porque mais cedo vieram as outras mulheres. E aquele encontro que ela vai ter naquele dia, ao meio-dia, com tanta sede, vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua vila. Porque aparece o Senhor Jesus para ela e diz, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria água da vida. E você nunca mais tornaria a ter sede. Será que nesse momento difícil da vida você está experimentando a água da vida que é o Senhor Jesus? Num outro momento, lá na festa dos tabernáculos, o Senhor Jesus para aquele silêncio, quebra o silêncio para dizer, quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não são poucas águas, são rios, torrentes de águas vivas. No momento da tribulação, no momento da angústia, da tristeza, Deus quer derramar sobre a nossa vida, muita água. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos buscar isso. Mas o que acontece conosco não é bem assim. O verso 3 diz que as lágrimas tornam o nosso alimento. Não é assim com a gente se alimenta de lágrimas. É como se não tivéssemos água, mas nós vamos beber das nossas próprias lágrimas. E lágrimas alimentam ainda mais a nossa agonia, a nossa tristeza. Como é difícil passar pelo momento de tribulação. O verso de número 4, o salmista está vivendo do passado e lembrando das maravilhas de estar com o povo de Deus, de ir à casa do Senhor. E no finalzinho do verso 3 vem a grande pergunta que machucava ainda mais a alma do salmista. O teu Deus, onde ele está? Se alguém te perguntar hoje para você, quem sabe alguém que não é crente, alguém que não conhece a Deus, alguém da sua família, um amigo seu, um parente, qualquer pessoa, e fizer essa pergunta para você, onde é que está o teu Deus? Será que você consegue dizer a essa pessoa onde ele está? O que ele está fazendo? Aquela pergunta com certeza chateou o salmista, porque essa pergunta ela acontece em momentos difíceis. Há momentos que não há argumentos para a gente se aquietar em Deus. A gente até sabe que tem que se aquietar, a gente até sabe o que tem que fazer, mas na hora do momento difícil é tão complicado fazer isso. Quando chega a doença, e ainda eu creio que pior do que estarmos doentes é ver um querido nosso, um parente próximo nosso doente. Dói muito mais na gente. Eu sempre digo, e nós sempre dizemos que sofre mais a família do que o enfermo.
Mas e quando chega a doença na sua casa? O teu Deus onde está? Quando aquela tristeza de ver um parente, um querido seu andando por caminhos maus. Ou quem sabe, quando as coisas não vão bem em tua casa. Aliás, é uma pergunta boa para se fazer hoje. As coisas vão bem na tua casa? As coisas vão bem na tua vida, no teu casamento, no teu relacionamento com a esposa, com os filhos? Como está a tua vida? E onde está Deus na tua vida? Como é difícil, no momento de crise, nós percebemos que os nossos filhos, mesmo orando por eles, eles se afastam ainda mais do caminho do Senhor. E a pergunta que fica é: onde é que está o meu Deus? O sentimento do salmista é o mesmo do salmista Davi, lá no Salmo 13, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? É para sempre, Senhor. Não adianta você querer esconder os seus sentimentos diante de Deus. Há momentos, aliás, algo interessante. Para Deus você pode falar qualquer coisa. Para Deus você pode abrir o coração. Talvez você não pode abrir para o seu cônjuge, nem para os seus filhos, nem para irmãos da igreja. Porque talvez as pessoas não tenham maturidade para ouvir. Mas para Deus você pode falar. E se você, quem sabe, se acha esquecido de Deus, fale isso com Ele. Busque a Ele e diga: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer do meu problema, da minha vida, dessa situação tão difícil que eu estou vivendo? Abra o coração para Deus, derrame-se nele, porque Ele quer derramar sobre a sua vida a água viva. Ele quer ser o seu Deus vivo, conforme diz o salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, da água da vida, que é o próprio Deus. Deus é a esperança, aliás, Deus é a única esperança para o abatido. Porque Ele é água para o sedento. Mas é interessante que agora o salmista muda completamente o quadro. E ele vai dizer que Deus é alívio para o afogado. Porque se outrora ele estava num deserto, agora ele está afogando-se diante das tribulações da vida. Agora ele sobe para a região norte de Israel. Um lugar tão cheio de verdes, de verdor, de montanhas. Até neve tem no Monte Hermon, na região do Monte Hermon. E é lá, ou para lá que vai o seu pensamento. Verso 6, ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Monte Hermon e do outeiro de Mizar. Algumas coisas aqui são muito interessantes. O abatimento é uma realidade para todos nós. Há momentos de abatimento, sim. E aí o salmista ele vai se lembrar de que a vida dele parecia com a região norte de Israel. Quando ele subia para aquela região, no nascimento do rio Jordão, nas fontes do rio Bânias, na região do Monte Hermon. E ele estava ali, diante daquele local. Quem sabe atravessando, tentando atravessar o nascente do Jordão. E caindo, batendo sobre as rochas, porque na rocha vai formando aquele limo. E ele vai descendo, caindo, e as águas vão caindo por cima, como se fosse uma cascata, uma catadupa caindo sobre a vida dele. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui no verso 7, um abismo chama o outro abismo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, o momento que eu estou passando é como se eu estivesse caindo nessa cachoeira, e a água vem por cima e vem mais e mais. É uma tristeza atrás de outra tristeza, uma depressão atrás de outra depressão, o desespero, mais desespero, agonia e mais agonia. Parece que os problemas quando vêm todos juntos. Eles ficam esperando lá num cantinho. E daqui a pouco quando vem um, vem todos juntos. É esse o sentimento do salmista. Senhor, as cascatas que estão caindo sobre mim, eu estou morrendo afogado, Senhor. De tanto problema, de tanto sofrimento. E aí de novo, lá no verso 9, ele diz: Senhor, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Há muitas vezes que nós achamos que Deus se esquece da gente e a gente lamenta. Há muitas vezes que a tribulação esmigalha os nossos ossos. É muita dor, é muita angústia. Mas Deus é alívio para o afogado. E para concluir, eu queria só dizer o seguinte: as lições que o salmista nos dá aqui são preciosas demais. Ele ensina a gente a como sair ou do deserto com muita sede, ou do afogamento com muita água. Ele ensina a gente a sair, por exemplo, no verso 5,
Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E ele repete isso no final, agora no verso 11. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Algumas lições bem rápidas e bem práticas para a gente sair desse momento de tribulação e encontrar o Deus que é a esperança para o abatido. Bem rapidinho mesmo. A primeira lição que ele dá aqui é: faça uma análise daquilo que está causando dor na sua vida. Analise a sua vida. É isso que o salmista está fazendo. Minha alma, por que você está abatida? Porque quem sabe você vai encontrar que esse abatimento tem um outro jeito de curar. Com a ajuda de Deus, você vai ver que quem sabe é um relacionamento errado que está te causando abatimento. Liberte-se desse relacionamento. Deus não tem algo ruim preparado para a sua vida. Num namoro, Deus tem algo bom para você. Amizades erradas, vícios, liberte-se disso. Faça uma análise daquilo que você precisa buscar no Senhor. Mas quem sabe há coisas que fogem do seu controle. Mas faça uma análise do que tem causado o abatimento na sua vida. Em segundo lugar, ele ensina a esperar em Deus há esperança. Espere no Senhor, faça como o salmista Davi, esperei confiantemente no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim. Deus se inclina para ouvir o clamor do seu povo. O clamor toca o coração do Senhor. Clame, espere, confie no Senhor. Fale isso para a sua alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Confie na misericórdia do Senhor. O verso 8 ele diz: contudo, apesar de todos os problemas que eu estou enfrentando, contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa muito deprimida. E eu dizia a essa pessoa o seguinte: se Deus lhe der vida, se você acordar, agradeça ao Senhor. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. O salmista diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E o verso final, do verso 11, entenda que Deus é o seu auxílio e Ele é o seu Deus. Veja bem, eu vou repetir. Deus é o seu auxílio e o seu Deus. Deus não pode ser o Deus dos seus pais, porque senão você não vai ter o consolo do Senhor. Deus não pode ser o Deus dos seus filhos. Deus tem que ser o Deus, o teu Deus. Não pense em se firmar na fé de pessoas que estão ao seu redor. É momento de você ter um encontro com Deus. É momento de você ter uma busca incessante do Senhor. Tenha Deus como teu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é aquele que morreu por você na cruz, ou enviou Jesus para morrer por você na cruz. O momento de abatimento talvez seja a maior oportunidade para você conhecer o grande amor de Deus para a sua vida. Que Deus te fortaleça, que Deus nos fortaleça, nos ajude. E que nesse momento, ou quem sabe caminhando num deserto, ou afogado em tantos problemas, que nunca percamos isso de vista. Nós precisamos esperar e confiar no Senhor. Ele nos ama, Ele provou que nos ama quando enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Alvorada.